Aí, o estado de Jó ficou deplorável. Cara. Imagina só. E aí ele diz, né? Estou reduzido a pelo e ossos. E apenas minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Pra que falar isso? Cara, bizarro, né? E aí a esposa de Jó, então tinha a esposa aqui, a esposa de Jó, diante de todo esse contexto, lhe disse, deixe de ser teimoso em sua lealdade. Isso não vai resolver nada, amaldiçoa logo a Deus e morre. Cara, e aqui acho que a gente começa a entrar em umas sobre quando você passa por alguns problemas, cara, a pessoa que está do seu lado, ela pode te dar um mau conselho, ou a pessoa do seu lado, ela pode... Não incentivo. Dá aquele mau incentivo, né? Mau incentivo, ou às vezes isso pode acontecer por ou falta de caráter ou por falta de compreensão mesmo, por limitação da compreensão, né? Então, como que você enxerga, Rodrigo, essa questão aqui de a própria esposa dizer o seguinte, cara, amaldiçoa logo a Deus e morre. Assim, como que você enxerga isso? A pergunta dela tem uma primeira parte que é tão importante como essa última. Ela fala assim, por que você ainda conserva a sua integridade? Na cabeça da esposa de Jó, de todo mundo, ele tinha cometido algum pecado. Isso, é verdade. Você tá entendendo? Porque não assume logo, Porque né? não assume logo, tá certo? Porque não assume logo. E quando ela fala assim, amaldiçoa a Deus e morre, o que ela fala assim? Já que você não quer admitir o seu pecado, então pelo menos acaba com sua própria vida. Amaldiçoa a Deus para ele terminar de te destruir, aí você vai parar com o sofrimento. Amaldiçoa a Deus e acaba com isso. Sabe, algumas pessoas ficam até vendo a esposa de Jó de uma maneira muito negativa, mas pode ser alguém tentando interromper o sofrimento de alguém que você ama. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui de eutanásia, porque é um assunto polêmico, não é o nosso foco. Mas é como alguém fala assim, olha, sinceramente, o meu pai não morreu, ele descansou. Alguém que está nos ouvindo já deve ter passado por essa experiência. Você tem um ente querido que está sofrendo tanto no hospital com uma doença que nunca acaba, que o dia que ele morre, você fala assim, eu tô sofrendo, tô chorando, mas eu tô aliviado, ele descansou. Então assim, amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso logo, para de ficar insistindo que você é perfeito. Todo mundo ficava assim, Jó, você não é fiel, alguma coisa você fez. Isso, os amigos, né? Você tinha três amigos... Mas começa com ela, quando ela fala, você ainda insiste na sua integridade... Porque você vê alguém se ferrando? Qual que é a sua primeira reação? Você fala, essa pessoa fez uma cagada. Fez merda. Com certeza. Fez cagada, entendeu? Cara, ela tá apanhando, você fala, essa pessoa fez cagada. Mas isso aí deve ter sido... eu imagino que pra ele foi o pior. E as pessoas próximas não acreditar que ele não fez nada. Tipo assim... Foi. Ninguém acredita na sua inocência. Tipo, ele tava meio que, a mulher que dorme com ele tava acusando ele de uma parada que falou assim, mas eu não fiz nada. E eu acho que fé é isso, sabia, Kai? Que às vezes tem coisas que você sente que você precisa fazer, as pessoas, elas não acreditam em você, elas tentam falar que você tá louco, elas falam que você tá errado, elas falam que você não entende, e no final das contas tem coisas que não vão dar para ser explicadas, cara. Eu acho que o propósito e a fé, dificilmente isso aqui vai ser explicado mesmo, né? E o que é pior, quando há evidências contra você. Eu tenho uma história muito triste que aconteceu na minha igreja, virou até filme essa história. A Meryl Streep fez até o papel da esposa desse pastor, o nome do filme foi Um Grito no Escuro. Não sei quem vai se lembrar desse filme, foi a história do casal Chamberlain. Era um pastor adventista e a sua esposa que viviam na Austrália. E a filhinha deles, Azaria, recém-nascida, foi devorada por um lobo, por um dingo. Só que, para resumir a história aqui, o casal foi acusado de bruxaria, que eles mataram a criança num ritual de satanismo, na época. E foi um processo que se arrastou por anos. E a senhora Chamberlain, ela foi presa e ficou anos na cadeia. Anos na cadeia. E o marido pegou uma pena menor, porque ele ficou como cúmplice, e ela é inocente. Provaram a inocência dela, acho que quase uns 10 anos depois que ela estava presa, né? Acabou com a vida deles. Até virou um livro isso aí, um filme. Mas durante o processo, esse é o ponto que eu quero assemelhar com o Jó, teve um momento que ela começou a duvidar da sanidade mental dela. Caraca. Porque todos os indícios eram que eles eram assassinos, e indícios que ela sabia que não tinha nada a ver, mas que coincidiam. Eu vou dar um exemplo. A Igreja Adventista, por muito tempo, fez campanhas para acabar com o vício do cigarro. E tinha palestras que davam nas igrejas, e para a palestra ficar mais forte, eles levavam, às vezes, fotos de pulmão com câncer por causa do tabaco, levavam um caixão. Eu já fiz esse tipo de palestra aqui no Brasil, colocava um caixão dentro da igreja e a pessoa fazia um ritual de colocar o maço de cigarro dentro do caixão, como uma renúncia, eu não vou querer morrer. É um processo que você sabe, em palestra hoje faz nas empresas, né?
E coincidiu que quando os investigadores foram à casa dela, encontraram no porão uma caveira e um caixão. Que era para esse tipo de programa. Mas para quem já estava sendo acusado de magia negra, encontra um caixão ali e uma caveira no porão da casa, no basement. Teve um momento que muitas pessoas chegavam para ela e falavam assim, até advogado, olha, todos os indícios são que você fez isso. Assuma a culpa, que a gente consegue reduzir sua pena. O advogado falava com ela, assuma a culpa que fica melhor para mim, para eu fazer a sua defesa. E teve um determinado momento que ela começou a achar assim, será que eu fiz alguma coisa com minha filha mesmo? Então, o ruim, além de você ser acusado, é ter tantas evidências que se você fosse num debate, você sabia que ia ser massacrado porque você não ia ter como contra-argumentar. Essa era a situação de Jó. Ele não tinha como contra-argumentar, ele sabia que ele era inocente, mas ele não tinha evidência nenhuma para escrever uma peça jurídica a seu favor. Então a gente tira algumas coisas daqui, né? A gente tem a nossa jornada que está sendo criada e às vezes ninguém vai acreditar em você, às vezes as evidências vão mostrar que você está errado, às vezes todos vão ter certeza que você está errado. As pessoas vão distorcer as pessoas vão distorcer a realidade. Qualquer indício de que possa estar do seu lado, as pessoas vão criar uma narrativa contrária, mas ainda assim, às vezes a melhor resposta é você continuar e dar tempo ao tempo. Silêncio. Em silêncio. E vão chegar momentos aí, pelo que a gente está falando, que você vai duvidar de si mesmo e você vai começar a acreditar no que as pessoas estão falando. Aqui. Mas eu acho que isso é o limiar. Porque eu vi um filme recentemente, genial, né? E você pode interpretá-lo de várias formas, né? E uma das formas é sobre o que pode acontecer com a sua vida se você não escolher, tá? Então, olha só, eu tava andando com o Tarantino, que é o meu cachorro. Mas fala o filme aí, pô. Fala o filme aí pra galera. Vou falar já. Um filme com Tarantino, né? Eu tava com o Tarantino, que é o meu cachorro, e ele é um vira-lata, a gente adotou ele e tal. Amo ele. Tá? E aí, ele tem quase 6 anos hoje, né? Eu tava passeando com ele, final de semana. Ele é louco, maluquinho. Ele é doido mesmo. Ele é maluquinho. Cara, eu já tava andando com ele há quase 40 minutos. Ele não parava ainda de latir, de gritar, de pular, de puxar. não sei o que lá, de puxar, ansioso, e chorava. E parecia um passarinho. É maluco, né? E no que eu olhei para ele, veio uma reflexão. Falei, cara, é isso que acontece quando a gente não escolhe. Porque eu amo ele, mesmo ele sendo maluco. Mas eu poderia ter escolhido, no momento que eu adotei ele, treiná-lo. Para que ele fosse obediente, para que ele tivesse disciplina, para que ele não fosse tão maluquinho assim, e eu teria outro Tarantino no futuro e continuaria o amando. Tá? Então, a gente aprende que as escolhas têm consequências e as não escolhas ou as indecisões, elas também têm consequências, né? E aí quando a gente fala sobre o medo e de a gente, às vezes, começar a duvidar de nós mesmos, vai ter um momento onde a gente vai passar por essa dificuldade e a gente pode ter algumas reações a essa dificuldade. Primeiro, a gente pode fugir. Então, a gente pode nunca enfrentar nosso medo. A gente pode nunca enfrentar nosso medo e a gente pode pensar, não, eu tô louco, eu tô maluco. E você pode nunca enfrentar isso. Você pode ter um trauma e você pode nunca enfrentar esse trauma. Ou você pode enfrentar esse trauma. Só que é aqui onde entra o limiar. Por quê? Porque vai ter vezes que a gente vai querer enfrentar o trauma e a gente não vai conseguir vencer. E se a gente tentar e não conseguir vencer, de nada valeu. E esse filme que eu vi, ele mostra exatamente isso. Um baita filme para chegar no final, a pessoa descobrir que ela nunca conseguiu vencer o medo dela, cria coragem, levanta o ritmo, a pessoa vai enfrentar o medo dela, bota o monstro na frente dela, briga com o monstro, perde, morre, acaba o filme, nunca conseguiu superar. Não conta o filme. Ou seja, no final das contas, se eu chego um momento onde eu estou me questionando, será que, se você não conseguir vencer isso, de nada valeu, cara. E na vida, a gente tem pessoas que nunca tentam, tem pessoas que tentam e não conseguem, e tem aquelas que tentam e conseguem. E não é suficiente se você não conseguir ultrapassar esse limiar. Só que no caso de Jó, ele conseguiu. Sem contar que a não escolha é uma escolha. É uma escolha. O pessoal acha que não vou escolher. Não, você está escolhendo. Você está escolhendo, não escolher. A neutralidade é uma escolha. Não, mas perceba só que assim, a beleza de tudo que eu falei é só para chegar no final e dizer que a diferença de Jó é que Jó, ele conseguiu passar por esse momento. E, cara, quanta gente não passa por coisas muito menores que Jó? Uhum. Eu, sinceramente, eu sou um cara de fé, mas eu não sei se eu teria a fé de Jó para passar por tudo isso sem questionar Deus. Mas tem uma promessa bíblica. A Bíblia fala que Deus não permitirá que nós sejamos provados além das nossas forças.
É verdade. Você acha que você conseguiria passar pelo que Jó passou? Com certeza não. Caraca, cara. É muito louco isso. Com certeza não. Então assim, tudo isso você fala, cara, Jó conseguiu. Mas vamos